Olá, meu nome é Bruno, esse é o canal Estrela do Oriente aqui no YouTube e no vídeo de hoje eu venho falar com vocês novamente sobre Dogma e Ritual da Alta Magia do Eliphas Levi. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de assuntos relacionados à magia, ocultismo, espiritualidade, esoterismo em geral, ok? Então, como eu disse no início, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o livro Dogma e Ritual da Alta Magia, uma análise realmente do livro, da sua estrutura, né, de como ele foi concebido, né, da ideia, a ideia estrutural do livro, não da ideia estrutural, mas sim da sua estrutura, de como ele é construído, né, e forma de leitura, uma resenha, vamos dizer assim, né. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar de uma maneira mais conceitual, eu quero falar aí sim da ideia que estrutura esse livro, né, do conceito central ou da ideia central do Dogma e Ritual da Alta Magia, mas como uma maneira de dividir com vocês as minhas interpretações e trocar informações, né? Gostaria muito, aliás, que vocês deixassem a sua opinião nos comentários sobre isso que eu vou falar, se vocês concordam ou não, acrescentar informações que eu acho que seria muito mais interessante para esse vídeo, tá? E se gostarem do conteúdo, se gostarem de vídeos assim, eu posso trazer mais conteúdos assim no canal, tá bom? Então, o Dogma e Ritual da Alta Magia. Então, como eu disse no outro vídeo, ele são dois livros em um, né? O Dogma e o Ritual, tá? Ele é dividido, cada um desses dois livros, tanto o Dogma quanto o Ritual, divididos em 22 capítulos, assim como existem 22 arcanos maiores no tarô, tá? Então, inicialmente, pode parecer que esse livro é um livro sobre o tarô, né? Mas a ideia central que a gente tem aqui, ou algumas das ideias centrais que a gente tem aqui, principalmente, né? A gente tem a ideia da luz astral, né? Ou o éter, ou o azote, ou o grande agente mágico universal, tá? São vários nomes que o Eliphas Levi traz aqui, né, dentro de linguagens herméticas, alquímicas, cabalísticas, tá? Mas é basicamente isso, ele fala sobre a luz astral, sobre o éter, que é esse grande agente mágico. Então, o que seria isso? Seria o éter que envolve o planeta Terra e que envolve os seres humanos. Essa energia que existe dentro do mundo manifesto, tá? E o éter, a luz astral, seria o quê? Seria um grande condutor mágico, um grande possibilitador de manifestações, de manipulações energéticas da magia, de uma maneira geral, né? É o que faz a magia acontecer, é a luz astral, é o éter, tá? Esse elemento que circunda a Terra, que circunda o ser humano, como eu já disse, que é representado como uma grande serpente ou um grande dragão, né? Ou uma grande serpente com cabeça de dragão que circunda o planeta, tá? É esse elemento, é essa energia, que é uma energia densa, mas ainda assim invisível, né? Mais sutil do que a matéria, mas é uma energia densa, e é um nível de existência, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem o plano físico e manifesto, onde nós vivemos. A gente tem o éter, ou a luz astral, né? Que é esse fio condutor. E aí a partir daí a gente tem os outros planos de existência. O plano astral, o plano mental, planos divinos, búdicos e assim por diante, tá? Então na própria capa do livro você já pode ver a serpente circundando aqui, mordendo o próprio rabo, né? Que é uma ideia da luz astral e do éter, né?
E ele traz esse conceito da luz astral, do éter, como um conceito dual. Então eu acho que o livro todo ele fala sobre o éter, sobre como o éter funciona conceitualmente, como utilizar o éter, como o éter é importante na prática mágica, né? Na manipulação energética, na consecução dos rituais mágicos, né? Como é esse agente mágico imprescindível, né? E também é um livro que fala sobre dualidade, né? Acho que por isso também ele é um livro dividido em dois, porque é um livro que fala muito sobre luz e sombra, que fala muito sobre verdade e mentira, né? Fala sobre o conceito de polaridade, tá? Fala também sobre o conceito de gênero, né? O princípio de gênero, se a gente for usar uma linguagem hermética, mas principalmente do princípio de polaridade, tá? De luz e sombra, como eu disse, de virtude e vício, né? De Deus e diabo, sendo os dois existindo na luz astral. Então a luz astral ela é esse elemento mágico imprescindível, mas dúbio, né? É um elemento que é preciso saber utilizar. Dentro da luz astral a gente tem as duas polaridades, luz e sombra, e a gente tem os 4 elementos, né? Por isso, desse éter é que surgem, é que se manifestam as consecuções mágicas, né? Por isso a gente tem o número 4 dentro desse conceito do azote, do éter, da luz astral, a gente tem o número 4, que são os 4 elementos, o número 2, que são as duas polaridades, os dois polos, e aí, juntando assim, o 6, e você controlando esse número 6, né, os 4 elementos mais as duas polaridades, você chega à unidade, você chega ao 7, você chega à completude, né? Então, por isso eu acho que essa edição da editora Pensamento foi muito assertiva na capa, né? Porque a gente tem, como eu já disse, a serpente gigante circundando, né? Ou seja, o éter que circunda a manifestação, o planeta Terra, os seres humanos, os objetos, e a dualidade, o hexagrama, né? A junção do alto e do baixo, da luz e da treva, da virtude e do vício, né? Que é a síntese desse livro, né? Dogma e Ritual da Alta Magia. Então aqui a ideia central é a existência desse grande agente mágico, ou seja, esse livro a gente pode dizer que é uma grande iniciação à prática mágica, à manipulação energética, à magia cerimonial, né? Para quem está começando realmente seus estudos, tomar conhecimento desse agente mágico que é o azote, que é o éter, a luz astral, e saber que isso existe e saber que isso é preciso ter habilidade para manipular esse elemento, ou seja, você precisa ter o autocontrole, né? Você precisa estar no controle e ter a maestria dos 4 elementos filosóficos, né? A terra, o ar, a água e o fogo, e saber lidar de maneira habilidosa com a questão de polaridade, com a questão dos extremos, né? Com a questão do equilíbrio, né? Entre karma e dharma, entre liberdade e necessidade, ou liberdade e fatalidade, né? Entre luz e sombra, né? Que são polaridades que existem dentro de nós e nesse grande agente mágico, né? E como é que a gente lida com isso de maneira equilibrada ou não, né? Com as virtudes e com os vícios. E por isso que ele fala que dentro da luz astral a gente vê tanto Deus quanto o diabo, tá? Então, Deus, ele é a luz astral sob o controle da vontade, esse agente mágico, né? Sob o controle da vontade do mago, e ao mesmo tempo é o diabo quando você quer acessar e manipular essa energia sem se conhecer, sem ter o autocontrole, sem ter noção de como essas leis, esses conceitos funcionam. Então essa luz astral ela vai ter muitas armadilhas, muitas ilusões, né? A gente vai encontrar ali coisas distorcidas, né? Acreditando que estamos vendo a verdade, quando na verdade a gente está enxergando ilusões, distorções, aí a gente vai estar vendo realmente o Maya,
né, do conceito hindu, no conceito yogi. A gente vai estar vendo a ilusão, a mentira, o engrimanço, né? E aí entra também esses termos que ele usa logo na introdução do livro, né, do dogma, se não me engano, que o dogma é a clavícula, ou seja, a chave, a pequena chave, e o ritual é o engrimanço, né? Ou seja, é um engano ou uma visão diminuída, empobrecida do discurso, né? Que falta alguma coisa, uma versão, a gente pode até dizer mentirosa do discurso, né? Mas a gente mesmo no mesmo livro, em outro capítulo aqui do Dogma Ritual, a gente tem o Eliphas Levi falando que a clavícula revela os conceitos, ou seja, põe um novo véu sobre os conceitos, sobre os dogmas ou sobre o dogma, tá? Então trazendo nova simbologia, nova alegoria, tudo isso como uma maneira de revelar, ou seja, colocar mais um véu sobre o conceito, sobre o dogma. E o ritual, o engrimanço, fala desses conceitos, dessas energias dentro da vida prática, dentro da magia prática e os seus riscos, né? Então, em alguns momentos no ritual, ele vai falar de maneira mais aberta sobre alguns conceitos que ele trata no dogma, né? Por isso, interessante você ler também intercalando capítulo 1 do dogma, capítulo 1 do ritual e assim por diante. Porque aí a gente tem a revelação do conceito, ou seja, novas alegorias colocadas sobre o conceito, e esse conceito, em alguns momentos na prática, esse conceito e os seus riscos e os seus resultados, né, os seus efeitos, né? Então, esse é um livro basicamente introdutório na magia, introdutório na manipulação energética, na magia cerimonial, na magia como um todo, e insere a gente nesse mundo de manipulação energética, nesse mundo de alquimia, nesse mundo de hermetismo, né? Aqui há muito de alquimia e de hermetismo, né, no dogma ritual. Ou seja, como lidar com os elementos filosóficos, como lidar com si mesmo, como é necessário e importante você estar no autocontrole, como você está no seu centro, você está equilibrado e você ter uma ideia muito clara das suas sombras e da sua luz, das suas potencialidades, né? Dos vícios e virtudes, do Deus e do diabo que existem dentro de você, para que você consiga enxergar isso externamente, tá? Então, resumindo, o Dogma Ritual da Alta Magia é um livro sobre dualidade, é um livro sobre a verdade e a mentira, é um livro sobre saber separar o joio do trigo, né? E traz esse conhecimento, insere a gente nesse conceito importantíssimo e imprescindível, reiterando, que é a luz astral, o éter, o azote, né? O grande agente mágico, a grande serpente do mundo, tá? Então acho que quando você vai ler esse livro é a isso que você tem que estar atento. E ele traz o tarô como a gente pode dizer uma manifestação da luz astral, como ele traz o tarô como o primeiro livro da humanidade. Então a gente tem ali no tarô um mapa, a gente tem ali no tarô um direcionamento e de maneira alegórica, de maneira simbólica e de maneira progressiva, a gente tem ali as energias, o caminho, a gente tem ali a direção, o caminho das pedras, né? Se a gente souber utilizar a ferramenta do tarô para manipular de maneira mais assertiva esse elemento, a luz astral, o grande agente mágico, né? Então o tarô é essa ferramenta, né? Essa ferramenta de assertividade, essa ferramenta de
compreensão das energias, né? Uma chave para que a gente possa acessar esse caminho de uma maneira mais assertiva, mais segura, sabendo quais energias estão propícias, quais não estão, entende? Então acho legal a gente compreender isso sobre o dogma ritual e entender que dentro dos títulos do Eliphas Levi, eu acredito que esse seja o primeiro livro que deve ser lido, é o título introdutório dentro dos estudos do Eliphas Levi especificamente. E até para você que está começando a estudar magia, apesar de não ser tão simples, mas é muito interessante você começar pelo dogma ritual por conta dessa conceituação, né? Dessa necessidade de autoconhecimento, de equilíbrio, de você entender a relação entre você, o microcosmos, e o macrocosmos, tá? E o sutil, o espiritual, ou você expandido, as suas ações manifestas no mundo, né? É a relação entre o micro e o macro, e entre a luz e a sombra, entre as dicotomias, entre a dualidade, e a busca por equilíbrio e a busca por saber usar de maneira habilidosa, de transitar de maneira habilidosa e segura dentro dessas leis, né? Do gênero, da polaridade, tá? Do ritmo. Então, muito de hermetismo, realmente, como eu disse para vocês. Bom, basicamente essa era a ideia que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado nos seus estudos, acrescentado de alguma maneira. Mais uma vez eu peço para você deixar nos comentários a sua opinião, o que é que você acha sobre as ideias que a gente tem aqui, sobre o que eu falei aqui no vídeo, para a gente enriquecer o nosso estudo, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.